Boa tarde, amados irmãos, prezados ouvintes e amigos que nos dão a alegria e a honra de podermos mais uma vez compartilharmos a santa e bendita palavra do nosso amado Deus. Sejam todos bem-vindos. E nesta oportunidade, queremos meditar acerca do tema chegar-se a Deus. E vamos usar como base para a nossa meditação o texto de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 4, que diz: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Asa era rei sobre Judá, o reino do sul. E ele reinou por 41 anos. E em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2, diz: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. E no capítulo 15, versículo 17, ainda diz: O coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E a consequência da sua aproximação e obediência a Deus, fez com que a nação de Judá estivesse em paz por 10 anos, o que possibilitou a Asa construir as suas defesas e melhor se preparar para enfrentar os possíveis tempos de infortúnios. Após este período, Zerá, comandante do poderoso exército da Etiópia, composto por 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, avançou contra Judá, cujo exército era composto de apenas 300 mil homens e 280 mil de Benjamim. E diante de uma imensa hostes de soldados inimigos, por admitir sua impotência perante um exército tão poderoso, mas principalmente por reconhecer que ele era apenas um rei temporário e que Iavé era o verdadeiro comandante e senhor dos exércitos, Asa clamou pedindo o auxílio de Deus, dizendo: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O palco estava armado para um maravilhoso sinal da satisfação de Deus com Asa, pois ele não confiava em seu exército de um pouco mais de 500 mil de homens, mas lançou todo o cuidado sobre o Senhor. E naquele dia, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. O que nós aprendemos inicialmente aqui? Se tivermos enfrentando batalhas, que sabemos que não temos possibilidade de vencermos, não desistamos, pois o segredo da conquista de uma vitória reside, em primeiro lugar, em admitir a fragilidade do esforço humano e, em seguida, se achegarmos e confiarmos na providência de Deus em toda a nossa vida. No contexto que acabamos de ler, como base da nossa meditação desta oportunidade, narra que Asa, ao retornar daquele embate, encontra Azarias, que havia recebido o Espírito de Deus e sabiamente
dá as boas-vindas àquele que tinha um relacionamento muito íntimo com o Eterno e ouve atentamente a mensagem que ele levava da parte do Senhor. Aqui nós aprendemos uma outra preciosa lição. Procuremos manter contato com pessoas cheias do Espírito Santo. Assim, poderemos sempre ouvir conselhos do Senhor, entender melhor a palavra de Deus e aprender a praticar a mensagem do Eterno em nossas vidas. Naquela mensagem trazida por Azarias a Asa, 3 verdades indiscutíveis são extraídas, que o profeta trouxe da parte do Senhor ao coração do rei, mas também a todo o exército de Israel. E nesta oportunidade, nós iremos aprender através daquela mensagem trazida àquele povo, que também serve para nós nos dias de hoje. Primeira verdade: Deus está conosco enquanto nós estivermos com Ele. O profeta disse: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Na Carta Universal de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus está com aqueles que permanecem ao seu lado, ou seja, aqueles que observam e obedecem às suas leis e os seus mandamentos. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, traz a seguinte exortação: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías ensina a buscar a Deus enquanto Ele está próximo. O Eterno não planeja se afastar, porém, muitas vezes somos nós que o deixamos ou erguemos barreiras de pecados entre nós e Ele. Deus espera por esta nossa aproximação e, naturalmente, esta decisão de achegar-se a Ele envolve o abandono do antigo caminho. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor faz a seguinte declaração ao rei Salomão: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O profeta Zacarias, em seu livro, no capítulo 1, versículo 3, ainda traz a seguinte afirmação da parte do Senhor: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Primeira verdade que aprendemos desta palavra profética: Deus está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Segunda verdade: Deus se deixa achar por aqueles que o buscam. O profeta declarou naquela oportunidade: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13 e 14, declara: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Devemos nos achegar a Deus, porém, não é de qualquer maneira. Devemos nos achegar a Deus com todo o nosso coração. Devemos nos achegar a Deus com um coração quebrantado. O Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Devemos nos achegar a Deus com confiança. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: cheguemos, pois,
com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Devemos nos achegar a Deus com humildade. É a declaração que observamos na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 10, que diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O menino tentava em vão levantar uma sacola pesada demais para ele. Seu pai, ali ao seu lado, esticava o braço e, abrindo a mão, dizia-lhe: use toda a sua força, que você consegue, meu filho. E ele tentou mais uma ou duas vezes sem sucesso. E o pai falava as mesmas palavras e repetia o mesmo gesto. Eu não consigo, pai, desabafou o menino. Olhe para mim, filho, disse o homem. E mexendo os dedos e olhando para a sua mão, repetiu vagarosamente: use toda a sua força. Só então o menino entendeu que o pai estava esticando a mão para pegar numa das alças da sacola. Ele não estava só. Seu pai estava ali ao seu lado para lhe dar uma força. Segunda verdade que aprendemos: Deus se deixa achar por aqueles que o buscam. Terceira verdade: quem abandona Deus será abandonado por Ele. 1 Crônicas 28, versículo 9, Davi aconselha ao seu filho Salomão, dizendo: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscardes, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Deus não se esquiva de nós, exceto quando voluntariamente preferimos nos afastar dele. Deus não viola o livre-arbítrio do homem. O Espírito Santo nos ajuda, mas jamais nos coage. O homem precisa aprender de maneira espontânea, como o fez o filho pródigo, cair em si e retornar à casa do seu pai. As Escrituras, naturalmente, nunca deram a entender que este retorno, que esta resolução são fáceis, mas chegar-se a Deus é uma condição indispensável para sermos abençoados. A mensagem levada pelo profeta do Senhor a Asa e ao povo foi muito clara. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. A advertência de Davi ao seu filho Salomão também foi condicional. Todos os reis que buscaram o Senhor prosperaram e foram abençoados. E todos os que viraram as costas ao Eterno colheram aquilo que eles mesmos plantaram. Aproximar-se do Senhor é uma questão de sobrevivência. Certa jovem estava saindo com seus amigos para um final de semana na praia. Sua mãe, preocupada com a excessiva empolgação dos jovens, disse-lhes: vai com Deus, minha filha. A moça, com ironia, respondeu: só se ele for no porta-malas, mãe, pois no carro não cabe mais nada. E saíram rindo. Na viagem de ida, envolveram-se num grave acidente. Todos morreram, porém,
nada do que estava no porta-malas sofreu qualquer dano. Nem mesmo um só ovo se quebrou na caixa de ovos que eles estavam levando. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Terceira verdade que aprendemos: quem abandona Deus será abandonado por Ele. Concluindo a mensagem desta oportunidade, chegar-se a Deus, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. A mensagem trazida pelo profeta Asa foi clara, rápida e objetiva, com 3 verdades específicas que servem a todos nós no presente século. Deus está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Deus se deixa achar por aqueles que o buscam. Quem abandona a Deus será abandonado por Ele. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. E o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos irmãos em Roma, através de Romanos capítulo 14, versículo 12, declara: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, cabe a cada um de nós tomarmos a nossa decisão diante das palavras e exortações do Senhor para a nossa vida, e que Ele nos encha de sabedoria e temor, para escolhermos neste momento tão adverso que vive a humanidade, não confiarmos em nós mesmos, e muito menos em homens dos quais não há salvação, mas nos achegarmos ao trono da graça do nosso Deus, onde há verdadeira esperança, autêntico descanso para as nossas almas e segura comunhão dentro dos propósitos eternos de Deus. Assim como Asa, naquele momento, escolheu achegar-se ao Senhor, que possamos também ter discernimento e sabedoria para tomarmos decisão semelhante e termos a paz de Cristo sendo colocado em nossos corações. Que Deus ricamente nos abençoe.